O Animaker trouxe uma nova atualização e junto com ela personagens incríveis para a gente poder trabalhar e fazer vídeos cada vez mais interessantes. Então se liga aí que eu vou te mostrar quais são as novidades dessa nova versão, dessa última atualização do Animaker. Já de cara, nessa última atualização, a gente já pode ver aqui que tem novos personagens, roupas de gala, outros tipos de traje, mas isso ele já tinha trago já faz um tempo. O grande diferencial dessa última atualização do Animaker são esses personagens novos. Eles fogem completamente do padrão do que o Animaker já tinha trabalhando. Então são personagens incríveis, né, que são animais com determinadas características e cada um deles tem a sua particularidade, o que torna eles únicos e faz com que a utilização deles se torne bastante interessante. Então vamos aqui, por exemplo, nessa vaca que tem uma roupinha de trabalhador. Dentro das ações a gente já vai perceber que há uma diferenciação em relação a outros personagens. Por exemplo, quando a gente tem um personagem humano, a gente consegue ter tanto as ações quanto as expressões. No caso dos animais, por eles serem um trabalho diferenciado, eles não conseguiram reutilizar a mesma expressão para cada um deles. Então, ele tem as ações e cada ação tem um estado. Então, por exemplo, estado normal, feliz, né? Irritado. Então, ele tem várias confuso. Então, tipo assim, cada estágio, cada posição que ele pode estar, cada ação que ele toma, ele normalmente ele tem uma gama de expressões que está disponibilizadas aqui. Não tem, assim como no personagem aqui, essa parte aqui de expressão, em que você pode clicar no botão e simplesmente mudar como está a expressão do personagem. Isso porque cada um dos elementos, cada um desses 4 personagens que eles criaram, são personagens únicos, então é difícil eles darem a mesma expressão. Então o desenho é feito de forma diferenciada. Então aqui, ó, ele tem, né, todos eles têm algumas características que são padrão, alguns desenhos padrão, e lá para baixo a gente vê aquilo que é diferenciado, que é único de cada um deles. Então, se a gente vir aqui para baixo, a gente vai perceber que esse operário aqui, esse trabalhador aqui, ele tem as funções dele que são únicas, de entregador, né, de entregador de pizza. Então, tem algumas funções que são próprias desse personagem. E a gente consegue trabalhar da mesma forma, né? A gente pode, por exemplo, mudar aqui as cores do personagem. Então, a gente pode, por exemplo, mudar a cor da pele dele. A gente pode mudar a cor, por exemplo, de outros elementos. Ó, a parte de baixo da roupa. A cor do sapato. Então, a gente pode ir personalizando esse personagem para ele se tornar mais interessante e ficar mais de acordo com aquilo que a gente deseja. Tá bom? Deixa eu excluir ele aqui. Vou excluir esses 2 personagens aqui. O cachorrinho espião. Então, ele tem aqui as mesmas configurações aqui dos outros personagens, mas o que é mais interessante dele é justamente lá no final, que ó, ele tem essas funções que são únicas, que é exclusivo desse personagem. Que é justamente para esse ar mais de espionagem, que é bastante interessante. Esses últimos 2 aqui, eles têm umas características bastante interessantes, né? Esse elefante, ele tem uma dificuldade nesse momento. Eu já fiz alguns testes e ele está com dificuldade na hora de fazer a gravação. Esse personagem, ele tem como você, por exemplo, adicionar um áudio. Você pode fazer uma narração. Olá, testando narração, som 1, 2, testando som. E você pode aplicar essa narração dentro desse personagem, ele vai fazer a boquinha mexendo, assim como outros personagens humanos também fazem, ó. Olá, testando narração, som 1, 2, testando som. Porém, o elefante, tá vendo que ele não tem boca? Então, ele ainda tem o botão aqui de adicionar, porém, quando você tenta gravar, ele não vai, né? Tanto aqui por texto, quanto subir e carregar um áudio já gravado, ele vai travar e não vai deixar a animação acontecer. Então, isso é um bugzinho, eles provavelmente devem corrigir ou modificar aqui, né, para esse ser um personagem mudo, né? Mas os 2 têm mais ou menos a mesma característica, os 2 são mais ou menos como empresário, então eles têm uma movimentação bem parecida, né? E o diferencial deles é justamente esse, ó, é o trabalho financeiro, né? Eles juntando dinheiro, eles segurando o porquinho. E esse também tem essas mesmas características, né? Esses 2 eles têm essa questão parecida. Então, se a gente rolar aqui para baixo, a gente vai chegar
nas mesmas posições esses dois personagens, né? Então esses dois têm essa diferenciação, né, desses trabalhos diferenciados, e esses outros dois são mais parecidos em suas características, né? Eu acredito que ao longo do tempo eles devem soltar mais personagens nesse estilo caricatos assim, para que poder gerar, ficar mais interessantes, a gente conseguir produzir vídeos mais interessantes através do Animaker. Ah, e se você está gostando, não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Isso ajuda muito a divulgar o canal. Toda semana eu vou estar trazendo os vídeos novos para a gente discutir nesse ambiente de animação, como que a gente pode trabalhar, ganhar dinheiro, como que a gente vai trabalhando no dia a dia, quais são as atualizações, o que, que tem de novo no mercado. Toda semana eu vou trazer um vídeo novo aqui no canal. E fora esses personagens, algo que a gente também pode elogiar dentro do anime, que foi a criação de crianças, né? Eles colocarem e a gente poder utilizar crianças no Animaker. Isso daqui é algo genial, porque era uma dificuldade, uma limitação que tinha outras plataformas de criação de vídeo, eles já têm trabalho com crianças. Então, às vezes, você quer fazer uma família, você quer demonstrar um ambiente familiar, um shopping center, ou fazer uma propaganda, por exemplo, de uma loja de brinquedo, você não tinha a opção de colocar crianças, então isso limitava bastante. Aí você tinha que pegar uma imagem estática para poder fazer a ilustração, e agora não. Agora a gente tem crianças e a gente pode trabalhar com elas de forma diferenciada. Elas têm suas próprias animações, suas próprias ações e expressões. Tem aqui tomando banho, por exemplo, brincando de química, voando na vassoura. Aqui também, ó, são há uma diferenciação de ação entre meninos e meninas, tá? Então, aqui ele lendo por ursinho, ele brincando aqui de patinho de borracha, né? Algumas dessas características são parecidas, você tem às vezes a mesma animação ou bem próxima, mas você tem animações que são únicas de acordo com o sexo da criança. Então isso é muito legal, é bem interessante, a gente consegue trabalhar bastante. E dentro da criação de personagem, a gente pode também aqui, vamos criar aqui um personagem. Ó, a gente já tem aqui a escolha de personagens, a gente pode escolher criar uma menina ou criar um menino, tá? Ainda não tem aqui, não adicionaram ainda criar aqueles personagens animados, aqueles animais. Pode ser que eles coloquem, mas pela limitação de software, eu acredito que existe uma certa limitação, porque cada animal tem suas características, são únicas, né? As crianças, por exemplo, os adultos, a gente consegue, por exemplo, manter a mesma expressão, você consegue modular de forma mais simples. Então, esses animais, como são bem específicos e únicos, eu acredito que não vai ter aqui a criação. Mas aqui a gente consegue criar um personagem, por exemplo, já com diversas roupinhas, diversas características, fantasias, né? A gente pode brincar e fazer uma construção bem interessante, tá bom? Então essa é a principal mudança, a principal característica que mudou aqui no Animaker, que torna os vídeos muito mais interessantes e atrativos para o nosso cliente.